A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional dedica 3 artigos para tratar especificamente sobre a educação infantil. O artigo 29, que define a finalidade da educação infantil, o artigo 30, que especifica onde ela deve ser ofertada, e o artigo 31, que determina algumas regras para a organização dessa etapa de ensino. Para começar, de acordo com o artigo 29, a finalidade da educação infantil é o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Mas é importante ressaltar que essa responsabilidade pelo desenvolvimento da criança é compartilhada com a família. O parágrafo final, a redação final do artigo 29 diz: complementando a ação da família e da comunidade. E para ressaltar mais ainda essa responsabilidade compartilhada, o artigo 6º da LDB determina que é dever dos pais ou responsáveis matricular as crianças na escola a partir dos 4 anos de idade. A lei não diz como esse desenvolvimento vai ser colocado em prática, mas as diretrizes curriculares da educação infantil determinam 2 eixos estruturantes para essa faixa etária, que são as interações e as brincadeiras. Ou seja, na educação infantil, as interações e as brincadeiras são os pilares do desenvolvimento das atividades pedagógicas. É através das brincadeiras que as crianças se desenvolvem, que elas interagem, que elas aprendem. O artigo 30. O artigo 30 trata sobre a oferta da educação infantil e deixa muito claro que a educação infantil ela deverá ser ofertada em 2 etapas. Uma de 0 a 3 anos e outra de 4 a 5 anos. 0 a 3 anos em creches ou entidades equivalentes, 4 e 5 anos em pré-escola. Mas é importante ressaltar que, independente de ser em creche ou em pré-escola, a oferta da educação infantil deverá ser gratuita, dos 0 aos 5 anos. E isso está bem especificado no inciso 2 do artigo 4º da LDB. O terceiro artigo que trata sobre a educação infantil é o artigo 31. E no artigo 31 estão especificadas 5 regras importantes para a organização dessa etapa de ensino, que dizem respeito à avaliação, à carga horária mínima anual para a educação infantil, ao percentual mínimo de frequência, a documentação, expedição de documentação quando a criança conclui a educação infantil e com relação ao tempo em que a criança permanece na instituição de educação infantil. Primeiro, sobre a avaliação. Na educação infantil, a avaliação deve ser realizada mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, sem objetivo de promoção, mesmo que para o acesso ao ensino fundamental. E aqui tem 2 pontos que merecem ser comentados. Primeiro, que é o registro do desenvolvimento da criança. E aí nós precisamos fazer um link com a BNCC na etapa da educação infantil, que define 3 grupos de criança por faixa, por idade, por faixa etária. Então nós temos o grupo de bebês, de crianças bem pequenas e de crianças pequenas. E para cada um desses grupos, nós temos objetivos e aprendizagens de desenvolvimento que devem ser trabalhados dentro dos 5 campos de experiência que a BNCC determina. Outro ponto importante é que na educação infantil, a avaliação não tem o objetivo de promoção, ou seja, a criança por razão nenhuma será retida na educação infantil. Ao completar 6 anos, independente dela ter seu desenvolvimento como deveria ser, favorável ou desfavorável, de acordo com as definições, os objetivos de aprendizagens e desenvolvimento, ainda assim essa criança vai aos 6 anos cursar o ensino fundamental, o primeiro ano do ensino fundamental.
Segunda regra, com relação à carga horária mínima para o ensino fundamental, a carga horária mínima anual, que deverá ser de 800 horas, distribuídas em um mínimo de 200 dias letivos de trabalho educacional. Pode ser mais que 800 horas? Pode. Pode ser mais que 200 dias letivos? Pode. Só não pode ser menos. Terceiro, com relação ao tempo de permanência diário da criança na instituição de educação infantil. Então, tem duas formas. A criança pode ficar na instituição de educação infantil no mínimo de 4 horas, que é o que se chama de tempo parcial, ou 7 horas, que é a jornada integral. Essas duas formas de oferta podem ser realizadas na educação infantil, seja para creche ou seja para pré-escola. Outro ponto importante é com relação à frequência. Na educação infantil, o percentual de frequência mínima é de 60%. E isso difere do ensino fundamental e do ensino médio, em que a frequência mínima é de 75%. E a última regra é com relação à documentação. Ao concluir a educação infantil, a instituição deve expedir uma documentação que possa comprovar o desenvolvimento dessa criança. Então, se você tem alguma dúvida sobre a Lei de Diretrizes e Bases atual, 9394 de 96, neste canal encontrará alguns vídeos curtos e atualizados, gravados em setembro de 2022. Me acompanha que eu te explico.